E aí pessoal, beleza? Aqui é o Anderson Viana e hoje mais um vídeo da nossa série de conteúdos a respeito do AMD Adrenalin 2019 e hoje eu vou falar de um recurso muito show de bola que é como controlar a temperatura da sua GPU, fazer overclock, enfim, toda essa parte de monitoramento através da nossa ferramenta, sem que você precise usar softwares de terceiro, beleza? Essa ferramenta alguns já conhecem pelo nome de Radeon Vacuum. E a gente vai mostrar aqui nesse vídeo alguns recursos muito interessantes e muito bacanas para você. Vamos lá. Como sempre, essa aqui é a tela de início do nosso Radeon Settings. Você vai clicar na aba Jogos, Configurações Globais e aqui você tem Vacuum Global. Certo. Essa aqui é a nossa tela de monitoramento. Então aqui nessa primeira parte, o que você vai ver é isso aqui. Quanto que sua GPU está sendo utilizada, clock, enfim, monitoramento on-screen para você já verificar aqui. Aqui em cima nós temos uma aba que é a nossa aba de configuração. Eu já vou explicar como é que isso funciona. A minha está personalizado e eu explico já já por quê, tá? Uma coisa que foi acrescentada no Vacuum 2019 foi isso aqui, ó, controle de ajuste. E você tem algumas coisas, né, algumas abas de ajustes do próprio Vacuum. Então você pode fazer undervolt automático, overclock automático de memória, tá? Existem esses ajustes aqui, você clicando em qualquer um deles você dá um confirmar e ele vai sobrescrever qualquer outro perfil que você esteja utilizando para esses ajustes que são automáticos, tá? Eu recomendo que você faça testes na sua placa, não vou fazer isso aqui porque eu quero mostrar alguns outros recursos para vocês, como por exemplo, o de salvar um profile com seus próprios dados, tá? Mas você pode, caso você não queira fazer isso, caso você ache um pouco complicado, você pode testar esses ajustes aqui. E como eu ensinei para vocês em outros materiais anteriores, você pode monitorar na sua tela enquanto você joga, por exemplo, se estes ajustes foram eficientes ou não para você, tá? Legal, vamos lá. Essa primeira tela aqui, GPU, ela vai mostrar estes states aqui, a gente chama de states. No caso, estou utilizando uma Vega 56, tá? Só para vocês terem como referência. E aí eu tenho aqui, por padrão, sempre vai estar dessa forma, tá? Você vai ter aqui o 0%, por quê? Porque está em ajuste automático. Então tá aqui, ó, tudo automático, vai estar tudo alto. Aí você diz, tá bom, vou fazer um overclock. Você pode fazer isso, alterar esse slider aqui, sem que você precise ajustar cada um desses states, né? Você pode simplesmente vir aqui e alterar. Geralmente, tá? Isso, claro, varia de placa para placa, de chip para chip. Geralmente você vai precisar mexer nisso aqui e é aí que exige-se um pouco mais de conhecimento sobre o que você está fazendo. Deixa eu carregar o meu profile para vocês entenderem que no caso da minha Vega a situação foi um pouco diferente. Essa placa tem um boost clock de 1575, ou seja, o padrão dela aqui no State 7, 1575, que é um clock muito maior do que o referência, só que o V-Core, né, o controle de tensão da placa para alcançar esse clock de fábrica é 1.2 volts. É uma voltagem relativamente alta. Então o que eu fiz? Aumentei um pouquinho, dei um leve overclock, bem de leve mesmo, só para deixar um número mais redondo aqui. Só que eu abaixei aqui, como vocês podem ver, para 1050. Ou seja, eu subi o clock da minha placa, eu ainda tinha margem para subir mais, porém eu não vi necessidade. Só que eu abaixei isso aqui. Em média eu tive aí, pelo menos monitorando via software, uma redução aí entre 60 e 70 watts. Essa redução de 1.2 para 1.05 é muita coisa, tá? É bastante. Então vocês viram aí que a redução de consumo ela foi bem proporcional. Dá para baixar um pouco mais. Eu posso até tentar de repente abaixar um pouquinho do clock aqui para conseguir 1 volt aqui, por exemplo. Mas eu deixei assim. Foi o melhor ajuste que eu encontrei para fazer essa alteração na minha placa, né? Eu testei vários ajustes, enfim. Esse aqui foi o que eu achei mais adequado, tá? Passando aqui para a parte de ventilador de temperatura, isso aqui é muito bom, é uma coisa que geralmente a gente fazia no MSI Afterburner, é que você pode controlar curva de fan. Então aqui também, quando você chegar
tudo vai estar estoque, vai estar aqui no automático. E às vezes as pessoas reclamam que a placa está esquentando muito, isso em qualquer uma, tá? Não estou falando só de Radeon, não, estou falando que qualquer placa, geralmente, alguns usuários reclamam, poxa, mas minha placa está chegando a 85 graus, às vezes o corte, né, que a gente chama de throttling, da placa nem é 85, é mais do que isso. Mas lógico, a gente não quer ficar com uma placa a 85 graus dentro do gabinete, até porque isso vai gerar um aquecimento generalizado, inclusive no seu processador, porque tá tem muito mais calor circulando dentro do seu gabinete, tá? Geralmente, o que acontece? As placas por padrão, elas estão configuradas de fábrica para nunca girarem muito o fan, para não rotacionar muito o fan, por uma questão de barulho. Então, o que o fabricante faz? Ele deixa esse ajuste bem lá embaixo, às vezes 50%, quando muito 60%. E aí a sua placa ela tem margem para rotacionar melhor esses fãs e você não está utilizando isso. E outra coisa, às vezes você ganha muito ajustando isso aqui, ó, porque o que essa curva é interessante? Eu posso configurar, por exemplo, para quando essa placa estiver a 50 graus, ela girar 50%. Se você faz uma configuração aqui, um ajuste legal, né, desde lá do início, desde os 40, 50 graus, que geralmente você assistindo um vídeo você já atinge essa temperatura, que é obviamente uma temperatura baixa, mas se você ajusta direito isso aqui, você já vai impedindo que ela atinja temperaturas muito altas, porque você já está rotacionando mais o seu fan numa temperatura mais baixa e, consequentemente, ela demora mais para chegar em temperaturas mais altas. Então aqui, por exemplo, 65 graus, a minha placa já atinge 65% do fan. Este meu modelo especificamente, ainda mais depois que eu fiz esse ajuste aqui, ele não costuma passar nem de 62 graus, tá? É muito raro mesmo. E aí eu já deixei aqui para quando ela atingir 78, 85%, ou seja, em ocasião alguma eu atinjo 100% de rotação. Então, obviamente, é um sistema bem silencioso. Mas, sendo muito sincero com vocês, neste modelo eu nunca passei de 65 graus com esses ajustes. Obviamente, se eu deixar tudo em automático, tanto aqui a parte do clock quanto a parte de rotação do fan, ela passa sim, né? Porque o fan ele gira muito pouco, ok? Uma coisa com essa placa que eu tenho, por exemplo, é uma tecnologia chamada 0 RPM, né? Não vou falar especificamente da tecnologia desse fabricante específico, porque eu estou falando da Vega 56 e não do fabricante da placa. Mas existem placas, não apenas a que eu tenho, como outros modelos, que tem uma tecnologia de que quando você está utilizando essa placa, digamos em low profile, ou seja, quando você não está jogando, ou mesmo quando você está assistindo alguma coisa, mas obviamente isso não é pesado para a placa de vídeo, né? Você pode fazer com que os seus fãs não girem, ou seja, você tem um silêncio absoluto. Muita gente, inclusive, já mandou mensagem, tanto para nós quanto para os fabricantes, perguntando se a placa estava com defeito porque o fã não estava rodando. Não é um defeito, tá? Isso é uma tecnologia da placa justamente para que você não escute barulho de rotação de nada. Se você quer silêncio absoluto, você deixa isso aqui ativado. Caso contrário, você desativa. Limite de energia, então. Vamos pensar assim, a sua placa, como eu falei, por padrão, isso aqui vai estar sempre em 0, tá? A minha placa, ela estava aqui, 1570, né? 1572. Se eu quiser esticar muito, ou seja, o TDP da placa, vamos supor que é para 200 watts, é só um exemplo, tá? Se eu quiser fazer um overclock, obviamente, se eu não fizer um undervolt, né? Mas dependendo do clock, mesmo fazendo undervolt, eu vou passar de 200 watts. E se eu não ajustar isso aqui, eu não consigo, a placa não permite. Por quê? Porque o corte dela é 200 watts de TDP, né? De dissipação de calor, de consumo, enfim. Se eu não alterar isso aqui, eu não consigo passar. Então, se eu quiser fazer um overclock, eu altero, né? Geralmente, calcula-se da seguinte maneira. Se eu quero fazer um overclock mais extremo, né, eu vou até o limite, 50%. E aí eu tenho, por exemplo, uma placa de 200 watts, eu posso chegar aí a um TDP de 300. Então, eu ajusto isso aqui e a placa vai liberar com que eu faça isso, né? Ela vai ter estabilidade para fazer isso até os 300. Beleza? Então isso aqui fica a teu critério, depende aí de outros fatores que você for ajustando, tá? A gente também tem os mesmos ajustes aqui de cima da parte de CPU para parte de memória. E
como vocês podem ver, se vocês conhecem a Vega 56, a Vega 56 ela tem o clock aqui de 850 MHz no HBM e de 950 mV para as voltagens. Eu fiz o que? Eu aumentei aqui um pouquinho para 1000 para me dar uma margem, e eu estou trabalhando aqui com 900 MHz. Eu ainda consigo muito mais do que isso, mesmo com essa voltagem aqui, mas eu achei que isso aqui fosse um ajuste adequado para o meu uso, tá? Isso sempre vai estar em automático, tá? Então vocês lembrem-se disso. Você pode alterar aqui o dinâmico, só alterando essa barrinha, e o padrão dela é isso aqui, ó, tá? No Memory Time, eu considero que não é uma boa ideia mexer, tá? Você tem aqui alguns níveis, mas eu deixo sempre no automático. Mas você pode testar esses outros níveis e ver o que se adequa melhor ao teu uso. Então vamos lá, aqui vamos considerar que você achou um ajuste ideal. Você fez vários testes, putz, achei o meu ajuste perfeito. O que você faz? Obviamente você aplica, mas você salva esse perfil. Você salva esse arquivo XML, dá um nome para ele, salva, tá? E toda vez que você quiser fazer outros ajustes e der errado, você pode vir carregar e você vê que ele altera conforme os teus ajustes, tá? Uma dica que eu dou para vocês é, toda vez que você for salvar um profile, não salve dentro dessa pasta aqui, padrão da AMD. Por quê? Porque quando você desinstala um driver com DDU, que é o que a gente utiliza aí, né, para limpar os drivers do sistema, é um vídeo que eu já expliquei para vocês anteriormente. Toda vez que você faz essa limpeza com DDU, ele deleta esse diretório, então você perde esse arquivo. Então o que eu faço? Geralmente eu salvo nos documentos, eu deixo aqui, under, porque toda vez que eu for carregar, né, depois eu posso até copiar esse profile aqui para dentro para ficar mais fácil. Mas toda vez eu posso vir aqui, esse profile vai estar salvo aqui. Se você faz atualização de driver sem usar o DDU, não tem problema, ele não deleta aqui. Mas como eu já recomendei para vocês anteriormente, eu acho uma excelente ideia que você sempre utilize o DDU, tá? Então essa é a minha dica aqui para você. Outra coisa, nem sempre, eu já percebi que isso depende muito das builds do Windows. Agora, por exemplo, eu acabei de atualizar para uma Insider. Estou fazendo alguns testes nas builds mais novas, e antes da Insider, toda vez que eu iniciava o meu sistema, esse meu profile aqui do Watchman, ele já estava carregado, então eu via por essa barra aqui que o meu profile já estava aqui no personalizado. Depois que eu fiz as atualizações do Insider, eu venho aqui no Watchman e está sempre no default, sempre no padrão, aqui no equilibrado, sempre, tá? Então toda vez que eu abro o meu sistema operacional, tem que vir aqui, carregar, e eu já posso fechar. Eu já volto aqui para o meu sistema, tá? Então fique atento nisso, porque nem sempre dá para contar com isso no Windows. Algumas pessoas usam a ferramenta Overdrive Tool, que basicamente é uma outra interface para os próprios ajustes do Watchman, né, do Adrenaline, no caso do Watchman mesmo. E fica a teu critério. Eu não vou passar essa ferramenta aqui porque a intenção não é essa. A intenção é falar do Adrenaline, tá? Mas você pode utilizar essa ferramenta caso você queira, sendo que algumas pessoas também fazem ajustes no próprio registro do Windows, inclusive através dessa ferramenta. Mas aí fica para um outro material de algum outro canal, caso você queira procurar. Eu particularmente não acho isso aqui burocrático. Você viu que essa ferramenta ela funciona muito rápido. Em 5 segundos você já entrou ali, já carregou, é fácil, né? Eu acho que não tem essa necessidade, tá? E, bom, é isso aí, acho que é só isso que a gente tinha para falar sobre o Watchman. É uma ferramenta muito importante, tá? Mesmo para quem não vai fazer overclock e nem vai fazer undervolt nem nada disso, eu acho que no mínimo, pelo menos o ajuste de rotação do fan ali é muito importante para todo mundo, e qualquer leigo pode mexer nessa ferramenta sem danificar nenhum componente, sem perder desempenho, muito pelo contrário. Você ganha a longevidade do seu hardware, você trabalha com uma temperatura mais adequada e obviamente você vai perceber isso na rotação dos seus fãs, porque você vai ter uma máquina muito mais silenciosa, tá? Então eu particularmente recomendo que todos utilizem essa ferramenta. Lembrando, são recursos gratuitos que já estão embutidos na ferramenta que você instala junto com o seu driver. Então, não custa nada você instalar, né? Literalmente, porque já vai ser instalado de qualquer forma. Mas também não custa nada você utilizar. Você
perder ali 1 minuto configurando, acertando ajustes ali, mesmo que seja para fazer o seu fan ficar 100%, não importa, tá? Você de repente não quer perder tempo, que eu acho bobagem, né? Você não perder alguns segundos ajustando uma curva de fan, mas se você não quiser fazer isso, você ajusta esse seu fan para trabalhar sempre numa rotação mais alta e pronto. Você já vai resolver um problema aí que muitas vezes a própria placa já tem de fábrica, que é deixar a rotação do fan muito baixa, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Agradecemos mais uma vez pelas visualizações e recomendamos aí que vocês vejam os outros conteúdos que a gente fez a respeito do Radeon Settings, porque tem muita coisa legal, tá? Bom, valeu, até o próximo e aguardamos vocês aí para mais materiais aqui do nosso canal. Valeu!